Estamos aqui para mais um estudo da Palavra de Deus. Continuaremos estudando o Apocalipse e para nos ajudar na compreensão deste livro tão desafiador, mais uma vez nós temos aqui o pastor Steven. Seja bem-vindo, pastor. Obrigado, bom estar aqui. É uma alegria estarmos juntos para o estudo da Palavra de Deus, a mensagem de Deus para cada um de nós. Porém, para compreendê-la, nós precisamos do Espírito Santo, precisamos de Deus e, portanto, vamos orar a Ele, pedindo a direção. E queremos aproveitar também, pastor, e orar por uma pessoa. Você tem alguém que gostaria? É um moço chamado Miguel, que foi queimado quase o corpo inteiro e agora está a fazer os tratamentos lá nos Estados Unidos para tentar, assim, viver e continuar. Então vamos orar por ele e, obviamente, todos que estão a sofrer agora. Por favor. Vamos orar, então. Deus, muito obrigado que podemos estar aqui hoje. Fica connosco agora, abre os nossos corações para entender a Tua Palavra. Eu também quero orar pelo Miguel e por todos que estão a sofrer. Eu sei que tem muito sofrimento no mundo agora. Então fica com ele e fica com todos. Dá uma bênção especial para todos. É isto que eu peço em nome de Jesus. Amém. Muito bem, nós estamos estudando o Apocalipse, estamos agora no capítulo 6, não é isso? É interessante, apenas relembrando assim rapidamente, quem sabe nós temos alguém que está conosco aqui pela primeira vez. Nós estamos estudando o Apocalipse já por alguns episódios e hoje estamos no capítulo 6. Então, nós vimos ali no começo do Apocalipse, temos algumas visões. Então, temos uma grande visão, que é a visão das 7 igrejas do Apocalipse. Depois temos a visão do trono e do Cordeiro, nos capítulos 4 e 5. E agora nós estamos numa outra visão, a visão dos selos, dos 7 selos. Né? Nós começamos no episódio anterior estudando sobre o primeiro selo, que é representado por um cavaleiro, na verdade, um cavalo branco, que tem um cavaleiro montado nele, que tem um arco e uma coroa. E nós vimos quão simbólico é o Apocalipse, é claro, e nós procuramos entender o significado, então, do selo e, é claro, do cavalo. E hoje vamos estudar o segundo selo, não é isso, pastor? Então, nós vimos na semana atrás que o primeiro selo está ligado com a primeira igreja. É o mesmo período, né? As duas igrejas assim puras. A primeira igreja pura, a segunda é aquele cavalo branco, né? O símbolo de pureza, que estava a conquistar o mundo, estava a espalhar a mensagem de Jesus ao mundo. Hoje nós vamos ver o segundo selo, que vai ser uma coisa assim bem ruim mesmo, né? Estamos a falar sobre sofrimento, né? O segundo selo realmente está ligado com o sofrimento. Só que se nós voltarmos também, e vamos fazer isso até, nós vamos ver que a segunda igreja tem o mesmo tema, que é sofrimento. Então podemos ver como que as duas profecias vão juntas, o primeiro com o primeiro, o segundo com o segundo. Muito bem, nós ouvimos sempre falar dos 7 selos do Apocalipse e também dos 4 cavalos do Apocalipse. E algo que eu creio que é importante nós entendermos para não ficarmos confusos quanto a isso é que o primeiro selo é o cavalo branco, representado pelo cavalo branco, um cavaleiro com arco e a coroa, né? E nós temos 4 cavalos, então na sequência nós vamos ver no segundo selo fala de um outro cavalo. Exatamente. Os primeiros 4 selos os 4 cavalos, né? Um cavalo de cada vez. Hoje nós vamos ler o segundo. Muito bem, o primeiro era branco, vamos ver o segundo então, capítulo 6 de Apocalipse, versos 3 e 4. Poderia ler, Posso? Por favor? Então, Apocalipse, capítulo 6, versículos 3 e 4, fala assim:
quando o cordeiro abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: venha. Então saiu outro cavalo, e este era vermelho. Seu cavaleiro recebeu poder para tirar a paz da terra e fazer que os homens se matassem uns aos outros. E lhe foi dada uma grande espada. Então já é uma coisa bem diferente, né? O primeiro, cavalo branco, assim, tinha algumas palavras assim de guerra, mas era muito mais assim tranquilo, né? Este já não, este já está a falar de matar e tirar a paz da terra e isso. Então o segundo cavalo é bem diferente do que o primeiro. É uma imagem aterrorizante. Tirar a paz da terra e fazer com que os homens matassem uns aos outros. Olha, é impressionante a mensagem do segundo selo, a mensagem desse cavalo vermelho. Vermelho, o que nos lembra? Sangue. É sangue, é fogo, é destruição, né? Todas aquelas imagens, tudo que é vermelho normalmente, até na natureza. Assim, muitas vezes quando uma fruta ou uma coisa é vermelho, ou um animal é muito vermelho, a pessoa já sabe. Isso é veneno, não se pode comer. Então, até na natureza, a cor vermelha, muitas vezes, não sempre, obviamente, mas muitas vezes tem essa mensagem de, olha, isto é perigo, não é bom, fica longe, né? E aqui parece que estamos a ver a mesma coisa. Este cavalo é um tempo da história, né, que realmente tem muito sofrimento. Ele fala de matança, não é? A mensagem do segundo selo, ele representa o período da segunda igreja, que foi a igreja de Esmirna, não é isso? Yep. E traz então a visão de um cavalo vermelho, com o seu cavaleiro com uma espada para fazer o quê? Tirar a paz da terra. Exatamente. Por meio da matança. E ele representa esse segundo período da igreja cristã, que nós poderíamos lembrar claramente pela linguagem aqui, que foi o período dos mártires. Exatamente. Não é isso? E se a primeira igreja, a igreja de Éfeso, representado pelo primeiro cavalo, o cavalo branco, era o período dos apóstolos, do ano 31 até o ano 100, quando o último apóstolo morreu, o apóstolo João. Então, o período da segunda igreja continuaria a partir daí, seria na sequência, do ano 100, poderíamos dizer, até o ano 313, né? E nós sabemos, as pessoas que gostam de história, gostam de estudar o passado, a pessoa sabe bem que quando os apóstolos morreram, as igrejas ficaram assim, o que é que vamos fazer agora? E os governadores viram isso. Agora é o tempo de atacar, agora é o tempo de acabar com este cristianismo. Porque era contra assim, as coisas que eles queriam fazer, né? Poder, dinheiro, essas coisas todas, muitas das leis não batia certo. Então, é melhor tirar os cristãos daqui e voltar para como era antigamente, né? Os ídolos e essas coisas todas. Então, é neste período que realmente os países, os poderes, começaram realmente a atacar muito o povo que tinha a verdade de Deus, que seguia a Bíblia. É interessante porque fala que foi dada uma grande espada, né? Quando nós lemos a Bíblia, o Novo Testamento, é muito claro, até Jesus fala, vocês precisam de uma espada. Só que ele estava a falar da palavra de Deus. Então, receber uma grande espada eles receberam uma grande mensagem, uma grande livro. E como nós falamos a semana atrás, o período da primeira igreja, ou do primeiro selo, é quando ainda tinha os apóstolos, e eles ainda estavam a escrever os livros, né? As cartas. Este período, basicamente a Bíblia agora acabou. Nós temos assim, Gênesis até Apocalipse agora. Então, nesse sentido, realmente eles receberam uma grande espada. Agora eles têm a mensagem de Deus completo. E, como Jesus falou também,
a minha mensagem não vai trazer paz na terra, né? Pai vai ir contra filho, filho contra pai, essas coisas. Porque Jesus sabe, a mensagem de Deus, a Bíblia, é ao contrário da mensagem do mundo. Então, se tem duas pessoas, um está com Deus e o outro não, se esta pessoa começa a falar da Bíblia, começa a falar da verdade de Deus, vai dar briga. E é exatamente isso que aconteceu na história, né? O cristão estava a pregar a verdade de Deus, que cada ser humano dentro do coração percebe que é verdade. Só que aquela pessoa que não quer fica com raiva, fica com aquele rancor. Eu penso que muitas pessoas já viram isso. Quantas vezes uma pessoa, do nada, começa a falar um pouco de Jesus e a reação é aquela grossura, né? Né? Isso é o quê? É aquela pessoa que sente o Espírito Santo, mas luta contra e faz essa guerra, tira essa paz do mundo. E é exatamente isso que nós estamos a ler aqui. Esse foi um período de derramamento de sangue, né? O período que o Império Romano ele desferiu perseguições ali contra os cristãos. Então, é um período que só acabou com o Edito de Milão, quando Constantino assinou o Edito de Milão, fazendo com que as perseguições fossem interrompidas, né? Do governo, claro, romano pagão aos cristãos. Então, é uma mensagem bem interessante que vem ampliando, vem enfatizando, reforçando a mensagem que nós já estudamos, né, na segunda igreja, ali de Esmirna. Mas vamos dar uma olhadinha lá? Vamos fazer uma comparação, penso que seria bom. Seria interessante, né? Podemos. Capítulo 2, verso 8 em diante. Ao anjo da igreja em Esmirna escreva: estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Podes ver, assim, com as mesmas palavras, né? Sim. Tirando a paz, sofrimento, vocês vão perder, vão ficar na prisão, vão ser mortos, né? Exatamente. Uma coisa que eu gosto muito é, ele fala assim, versículo 9, conheça as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Então ele fala assim, sim, tu estás a sofrer, estás a ser perseguido, mas tu tens alguma coisa que tu ficas rico, né? E para mim está conectado com o capítulo 6, quando fala, olha, homens vão matar a homens, vamos tirar a paz da terra, mas vocês vão receber uma grande espada. Essa grande espada, a palavra de Deus, é a coisa com mais, assim, valor no mundo, né? Como uma joia preciosa. Então, sim, vocês estão a sofrer. Fisicamente são pobres, mas espiritualmente, porque vocês têm a palavra de Deus, vocês são ricos. Vocês têm uma grande espada que tem muito valor. Então, é muito fácil ver essa comparação, né? É sofrimento, mas também é riqueza, né? Deus está lá. Ao mesmo tempo que fala de um grande sofrimento, fala de uma grande espada. Exatamente. Ou seja, uma grande riqueza, de uma grande mensagem em meio ao sofrimento. Não é falando de sofrimento, é algo que todos nós vivemos, né? De uma maneira ou de outra aqui neste mundo. É algo que nós nos identificamos também. E eu creio que essa mensagem da igreja de Esmirna, a mensagem também do segundo selo, é uma mensagem que nos atinge diretamente e nos mostra que neste mundo nós passaremos por aflições, às vezes por fazer o bem. Deixa-me fazer uma pergunta, porque
já várias pessoas falaram comigo sobre isso. Eles até podem ler uma coisa assim, eles falam assim, olha, mas se Deus está em controle, se Deus está em controle da minha vida, da igreja, porquê é que a igreja, porquê é que o cristão passa por momentos assim? Se Deus tem poder, se Deus é amor, porquê é que Ele não protege o seu filho? Né? Porquê é que eu fico doente? Porquê é que a minha esposa morre? Porquê é que meus pais ficam doentes, ou eu perco o trabalho, ou, né, tenho este acidente? Se Deus realmente é amor, porquê é que Ele deixa que eu me sofra, que eu passe por sofrimento? E é uma pergunta séria, né? É uma pergunta realmente, eu penso que muitos de nós, em algum momento, vamos ter essa pergunta. Deus, porquê é que eu estou a passar por isto? Porquê é que tu deixaste? Nós sabemos de Satanás. Né? Nós sabemos que tudo que é ruim realmente vem dele. Sim. Né? Ele é que quer sofrimento e morte e pragas, todas essas coisas. Mas Deus, tu és maior do que ele. Né? Tu é que estás em controle. Porquê é que tu deixaste ele fazer estas coisas na minha vida? Né? O que é que tu dizias para uma pessoa que está a lutar com isso? É uma pessoa que crê em Deus, ama a Deus, mas está confuso nas decisões que Deus está a fazer na vida dele. Como é que tu respondias para uma pessoa que está a passar por esse sofrimento? Pastor, esse é um dos temas mais desafiadores e eu diria até mais questionados, né? Uma das coisas mais levantadas pelas pessoas, porque parece incompatível, incoerente você procurar fazer o que é certo, fazer apenas o bem, seguir a Jesus, fazer a vontade dele, e às vezes está passando por sofrimento, enquanto que outros que não estão nem aí, né? Vivem a sua maneira, ignoram a Deus e às vezes fazem até o mal mesmo, mas parece que, aos nossos olhos, parece que eles apenas prosperam, né? Não tem nada de mal acontecendo a eles. Esse é um tema que nós poderíamos talvez fazer uma série sobre apenas sobre o sofrimento, mas nós estamos dentro de um contexto do grande conflito entre Deus e Satanás. Nós estamos vendo aqui pelo estudo do Apocalipse, né? E esse conflito ainda não finalizou. Ele vai finalizar quando o próprio Jesus vir e pôr fim ao sofrimento e restaurar o nosso corpo, restaurar essa terra e fazer tudo novamente perfeito. Mas nós sofremos por vários motivos. Às vezes nós sofremos por escolhas erradas que nós fizemos. As consequências, né? Consequências. Uma pessoa que fuma toda a vida e depois fica com câncer no pulmão, podes ficar zangado com Deus, mas o fato é que tu sabias que isso era uma possibilidade, né? Nem uma possibilidade. Isso ia acontecer se tu continuavas a fumar. Então, exatamente, eu sempre dou essa resposta também. Olha, tem várias razões. Uma é dessas. Uma é, estamos a viver num mundo de pecado e as nossas decisões têm consequências. Mas em outro sentido, eu lembro de uma história que era uma criança que tinha, penso que era câncer, e era bem jovem, de 7, 8 anos, então não entendia tudo que estava a acontecer. A única coisa que ele sabia é que os pais dele levavam ele para o hospital e eles punham agulhas, davam aquele quimo, aquelas químicas e muitas vezes doía. Claro. Né? E ele ficava assim chorando ao pai, dizendo: porquê é que estás-me a machucar? Porquê é que estás-me a deixar que eles me machucam? Né? E para mim essa é uma imagem tão boa, porque somos nós. Nós somos a criança e muitas vezes estamos a sofrer e estamos a gritar a Deus, ou estamos zangados, ou estamos confusos, e de Deus, porquê? E nós nem percebemos que isto faz parte de tirar o câncer. Muitas vezes Deus deixa uma coisa acontecer na nossa vida
porque nós temos que passar por isso, né? Nós sabemos que muitas vezes o tratamento dói, né? Como o quimo, como radiation, aquelas coisas, aquelas drogas que a pessoa tem que tomar, a coisa queima, a coisa dói. E esta vida é igual. Muitas vezes nós sofremos e estamos a chorar a Deus, gritando a Deus, e Deus é como aqueles pais que, infelizmente, nós não estamos a entender a história maior. Né? Nós só estamos a ver aquela coisa pequena, como uma criança, não entendemos. Então, pode ser consequência, né, das nossas decisões. Também pode ser um tratamento. Deus sabe melhor do que nós. Ele sabe que muitas vezes, para conseguir a vitória do pecado, temos que ter um tratamento que dói. E também tem outra, que é, nós temos que lembrar que este mundo ainda tem um Satanás. Né? Tem um Satanás. Um livro que é muito bom ler deste tema é Jó. Né? Um homem que também exatamente. sofreu, que nunca entendeu que lá no céu tinha outra briga entre Deus e Satanás, e Deus a dizer, este homem é especial, este homem está ligado comigo, e Satanás, não, deixa-me só machucar a ele e tu vais ver que ele vai mudar, tu vais ver que ele vai, assim, falar mal de ti, essas coisas. E então nós também temos que entender que, como estavas a falar, o grande conflito, né, tem uma guerra muito maior do que este mundo que nós não podemos ver. Então tem coisas que acontecem que realmente para nós é confuso, mas para o resto do universo eles entendem porque é que está a acontecer. Então realmente tem muitas razões, muitas consequências de viver num mundo de pecado que traz sofrimento, que traz dor. Exatamente. Essa realidade do pecado que nós vivemos, o contexto do mundo, os próprios desastres naturais também são consequências do pecado, né? E eu me lembro agora num texto que Jesus disse, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. É como se Jesus falasse assim, olha, eu sei que você não vai entender muitas das lutas e problemas que você vai passar na sua vida, mas eu já estou te avisando, você vai passar por aflições. Mas não desanime, porque eu passei, é como se Jesus falasse isso, eu passei pelas aflições e eu venci. Então, o que nós temos que fazer? Continuar confiando em Jesus. Jesus é aquele que é o único, o digno, né? O único que é digno. E o único, por quê? Porque Ele deu a sua vida por nós, Ele entregou a sua vida, e nós precisamos confiar nos seus méritos, no seu poder, de que Ele está no controle, e Ele quer o melhor para nós. E isso é muito importante também, que muitas vezes nós ficamos zangados, até quando uma pessoa fala connosco, nós estamos a sofrer, uma pessoa vai, eu vou orar por ti, está ok, vai ficar melhor, e nós pensamos assim, nunca passaste por isto, tu não sabes, tu estás ok porque tu não estás a sofrer, né? E muitas vezes nós fazemos isso com Deus. Tu estás lá no céu, numa vida boa, e eu estou aqui a sofrer. Só que nós esquecemos, né? Não há nada que nós sofremos aqui neste mundo que Jesus também não sofreu, né? O fato é que Ele sofreu aqui na Terra. Ele passou por todo o sofrimento possível. E Ele até sofreu mais do que nós. Então, quando Ele fala, olha, confia em mim, eu entendo a dor, eu sei quanto que dói, eu sei quanto que pode causar confusão. Até Jesus falou, meu Deus, porque é que... Né? Ele ficou zangado com Deus também, porque é que saíste de mim, estou aqui sozinho nesta escuridão, sofrendo, morrendo. Deus entende quando nós estamos nessa situação. Só que é como falaste, olha, eu já venci. Tu só tens que continuar a andar. Só vais ficar na escuridão um tempo. Depois já vais voltar na luz. Já vais estar numa vida perfeita.
Né? Amém, amém. É verdade, muitas vezes o sofrimento é real na vida das pessoas. Talvez você que está me ouvindo esteja passando por esse sofrimento, algum tipo de sofrimento neste momento. Não se esqueça, Jesus tem o poder, Ele já venceu o mal. Ele vai voltar para pôr fim a tudo isso. Vamos confiar nele e eu quero orar por você para que Deus o abençoe, o fortaleça, o renove. Oremos. Obrigado, Senhor, por estudar a Tua palavra e compreender que o sofrimento faz parte da história deste mundo, esse mundo de pecado, Senhor. Mas nós temos um Salvador, o Cordeiro, o verdadeiro Cordeiro que deu a sua vida para pôr fim ao sofrimento, para nos resgatar e nos fazer vitoriosos. Pai, eu peço uma bênção a todos aqueles que nos ouvem neste momento, que estejam passando por algum problema. Conforte-os, dá-lhes forças e ânimo e ajude-os a vencer. Nós te oramos, Senhor, pedindo essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Realmente, nós estamos a viver num tempo de grandes problemas, mas também temos soluções grandes também. Eu quero oferecer esta revista aqui que fala sobre sofrimento e problemas e como vocês podem ter a vitória. Vocês podem receber completamente grátis, é só nos contactar e nós vamos mandar esta revista para ti. Visite o nosso website www.estaescrito.ca. Lá você terá acesso ao programa de hoje, a todos os programas em nosso arquivo e poderá solicitar gratuitamente nossa oferta de hoje. Se desejar, solicite sua oferta gratuita escrevendo para nós. Está escrito Box 2010, Oshawa, Ontário, L1H 7V4. Ou envie e-mail para info@estaescrito.ca. Se preferir, você pode telefonar para 1-800-717-2973. E lembre-se, nosso website é www.estaescrito.ca. Lá também é possível enviar o seu pedido de oração, registrar o seu testemunho e compartilhar nossos programas através das redes sociais. Agradecemos as cartas recebidas, todos os pedidos de oração e também o apoio financeiro. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco no estudo de hoje. Queremos agradecer também ao pastor Steven. Obrigado. Deus abençoe a todos nós ao estudarmos a sua palavra. No próximo episódio continuaremos estudando o Apocalipse, agora o terceiro selo do Apocalipse. Continue conosco acompanhando este programa. E na próxima semana estaremos aqui juntos e até lá, lembrem-se, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus.